Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Senhor, por esta oportunidade e agradecemos também aos trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, que nos recebem, nos acolhem e cuidam de nós enquanto estamos aqui. Que seja possível, Pai, recebermos as doações fluídicas que vêm do plano espiritual. Só de pensarmos no amado Mestre Jesus aqui entre nós, nós já estamos recebendo fluidos balsâmicos e salutares. Nos colocamos numa condição favorável para que eles nos inspirem e nos encaminhem ao bem. Que eu possa contar com o mentor Erasmo Gurgel na condução de mais este trabalho. Eu agradeço, Pai, por tudo que temos recebido. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema... Para frente. Obrigada. A palestra de hoje tem como tema o esquecimento do passado. Nós utilizamos o Livro dos Espíritos, questões 392 até 399. Os Espíritos informam a Kardec que todas as vezes que o homem reencarna, ele perde as lembranças do seu passado. Portanto, o que acontece com todos os espíritos é que estas lembranças ficarão veladas. Mas todas as vezes que o homem reencarna, ele vai adquirir mais inteligência e ele também vai conseguir distinguir melhor entre o bem e o mal. Então, quando esta pessoa desencarna, ela readquire todas as lembranças da última existência e também das anteriores. Ela vai conseguir analisar tudo o que transcorreu com ela durante toda aquela passagem. Desta maneira, ela pode analisar todos os fatos que a envolveu. Ela consegue ter uma observação ampla de tudo, onde ela atuou, onde as pessoas que estiveram com ela também atuaram, e ela passa a perceber que as faltas que ela cometeu foram realmente as que originaram os seus sofrimentos. Ela também começa a perceber que tudo aquilo que se desenrolou durante a sua vida foi necessário para o seu aprimoramento, para a sua evolução. Portanto, ela percebe que tudo foi justo para ela. Então, sabe aquela pessoa que enquanto está encarnada, ela reclama muito da sua vida, do seu pesar, da sua doença, da sua família? Ela se queixa até com o próprio Deus, dizendo que é injusto, porque eu não merecia sofrer desta forma. Eu sou uma pessoa boa, e isso não deveria estar acontecendo comigo. Muito obrigada. Então, quando ela está no mundo espiritual, de posse de todas essas informações, ela consegue perceber que tudo foi justo. Justo. Então, ela aceita o que a providência divina colocou diante dela. Mas nós vamos falar que quando ela está então no mundo espiritual, analisando tudo o que aconteceu na sua última vida, mas também em outras existências, ela percebe que ela tem algumas coisas para reparar, que muito do que ocorreu foi através das suas faltas. Então ela pede por uma nova oportunidade, por uma nova reencarnação. É uma chance para ela de reparar essas ações. Mas ela também solicita um guardião. Pede aí que um espírito que seja superior a ela possa auxiliar nesta nova jornada, que vai agir com a intuição, que é o pensamento. Então é a voz da consciência que lhe alerta para não cair novamente em novas faltas, ou então em faltas parecidas com aquelas que ela já caiu. Tudo isso
com planos que são adequados, com um planejamento que é adequado para esse novo regresso, para esta nova oportunidade. Então, se, enquanto encarnados, nós não temos conhecimento dessas vidas anteriores, não temos conhecimento deste passado que já vivenciamos, mas nós temos sim a intuição e a voz da consciência que nos alerta do que fomos e do que fizemos. Kardec fala que muitas pessoas que criticam a doutrina espírita, elas inclusive questionam, mas como vocês podem crer em reencarnação se nós, nenhum de nós, podemos nos lembrar das nossas existências anteriores? Então é importante para o espírita conseguir identificar estes porquês. É importante para nós sabermos por que nós não nos lembramos das existências passadas. Então, voltando, em mundos que são superiores aos nossos, as pessoas conseguem se lembrar das suas vidas passadas. À medida que o nosso corpo fica cada vez menos material, que nós ascendemos, que nós evoluímos em ciência e moralidade, então desta maneira nós conseguimos acessar essas lembranças, até porque tudo é muito perfeito. Nestes mundos existe o bem, existe a lealdade, a sinceridade, as pessoas estão mais evoluídas. Portanto, as lembranças que terão não serão lembranças penosas e desastrosas como as que nós poderíamos ter encarnados neste mundo de expiações e provas. Então, as lembranças que eles terão nestes mundos serão lembranças das mais felizes. Para aqueles que que habitam em mundos superiores, as lembranças ruins serão apenas como sonhos ruins, coisa passageira, até porque eles também estão mais adiantados que nós e compreendem melhor as necessidades de passarem por momentos difíceis. Mas nós ainda podemos dizer que Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso com todos nós, que Ele nos priva daquilo que pode nos maltratar. Então, estas lembranças, elas são veladas para que não entremos em sofrimentos desnecessários. Pensemos que o conhecimento dos atos pessoais anteriores e também dos atos alheios anteriores poderia atrapalhar e muito as nossas relações sociais. No livro Inesquecível, que eu psicografei através de Erasmo, Lucinda, que é a protagonista, ela tem muitas recordações do passado, porque o mentor dela no livro permite que ela lembre, então estimula essas lembranças. E no livro, ela tem uma desarmonia muito grande com o seu irmão, único irmão. Eles nunca se entendem. Desde a primeira infância, eles se agridem verbal e fisicamente, crescem se odiando. E ela questiona, mas por que eu não consigo amá-lo? É meu único irmão. Porque quando eu olho para ele, cresce uma fúria dentro de mim, um desejo de vingança, uma coisa que eu não consigo controlar. Então, o mentor permite que ela tenha acesso a essas lembranças antigas e ela consegue compreender. Em uma existência, este irmão, então, chega numa fazenda onde Lucinda era casada com o amor de sua vida. Mas este irmão, para roubar o que era deles, mata o seu esposo. Passaram-se muitos anos e numa outra existência, Lucinda e este irmão vêm como irmãos, mas ela atinge o irmão e ele amputa a perna. Então o revide,
Quando então desta encarnação atual no livro, aquele marido que ela tanto amava vem como sua filhinha, e aquele irmão que é tio da criança, precisando se entender, para que todos então consigam perdoar e possam fazer nascer laços fortíssimos de amor e paz. Eu espero ter me feito entender. O livro realmente é belíssimo e nós conseguimos compreender como este vai e vem de inúmeras jornadas onde nós renascemos e desencarnamos, permite que nessas relações sociais a paz e o perdão possa reinar entre todos os membros de uma família. Normalmente são os mesmos seres que nascem e desencarnam, então voltando no mesmo núcleo para que todos se amem. Portanto, fica fácil entender que se todos nós conseguíssemos identificar pessoas que agredimos ou que nos agrediram, possivelmente estaríamos humilhados diante deles sem conseguirmos olhar para os olhos, ou então desejaríamos nos vingar novamente. E aí sempre ataque de um lado e de outro que não tem fim. Portanto, perfeito o esquecimento do passado para nós. E se pudéssemos seguir com o Evangelho de Jesus na mão e no coração, certamente olharíamos para todos como irmãos, sabendo que não existem os perfeitos nessa terra, e que se eu agredi você em outras vidas, talvez você também tenha me agredido, somos iguais e precisamos perdoar, precisamos sermos solidários, ativos no bem uns com os outros. Mas eu disse que o mentor de Lucinda fez com que ela se lembrasse de outras existências. Isso pode acontecer. Muitos de nós podem ter vagas lembranças, uma intuição, uma sensação de eu não gosto de você, não sei porquê. Mas se o espírito superior, ele achar que a lembrança tem uma finalidade útil, ele pode sim despertar esta lembrança através de um sonho, através de um transe, de uma hipnose, aqui para nós até do exercício mediúnico. Então, no caso de Lucinda, isso acontece através da psicografia. Nós ainda podemos refletir em cima do livro Emmanuel, do próprio Emmanuel. Ele diz que quando nós estamos encarnados, a nossa memória fica obscurecida. As nossas faculdades, elas ficam como que eclipsadas. É como se toda a nossa consciência estivesse fragmentada, parcial. Mas tudo que nós aprendemos em termos de sabedoria e amor vira patrimônio do nosso espírito, nós não perdemos jamais. E como eu disse, em determinados momentos essas lembranças podem voltar. Mas nós ainda podemos nos lembrar de outro livro. E aí então no livro O que é o Espiritismo? Allan Kardec vai dizer para nós que eu não perco tudo que eu adquiri em outras existências. Desenvolvimento científico, intelectual, moral, espiritual, e isso faz parte de mim, do meu espírito. Eu posso não saber como eu adquiri, mas eu adquiri. E isso se revela através de certas tendências instintivas. Mas uma coisa é certa, todos nós podemos, em determinados momentos, apresentarmos estes instintos ou estas ideias inatas. Nos lembremos que muitas crianças, hoje em dia é fácil porque nós podemos acessar aí as redes sociais e elas são apresentadas para nós o tempo todo. São crianças pequeninas que ainda não tiveram tempo de estudar, mas têm conhecimentos fantásticos relacionados às ciências, matemática e mesmo artes, música. Crianças de pequenina fase e que nos encantam com sua sabedoria ou então a sua aptidão. Onde foi que elas aprenderam tudo isso, se não foi em outras existências?
Então, isso é revelado para nós quando essas pessoas falam diversas línguas sem terem estudado nunca. Nós podemos compreender desta maneira. Nos lembremos também que em diversos casos as pessoas passam por momentos críticos em suas vidas. São provas e expiações muitíssimo penosas que fazem sofrer deveras. São acontecimentos dramáticos e frustradores das suas vidas. Quando essas pessoas desencarnam, no mundo espiritual, então, recordam tudo o que aconteceu em sua vida. E quando nós estamos fazendo parte do trabalho mediúnico, muitas vezes nós conseguimos escutar: eu não quero nem me lembrar do que aconteceu. Eu tento esquecer, mas eu não consigo. O que eu fui vítima, ou quanto te fiz sofrer. Eu precisava tanto esquecer, portanto... Muitas vezes a reencarnação é um bálsamo, é a providência divina que vem com benevolência trazendo o esquecimento. E essa pessoa reencarna, tendo um novo ponto de partida. Então, as dívidas que já foram pagas através de tanto sofrimento, ela só tem que se esforçar para não contrair outras. Seguir daqui para frente, produzindo bem, desenvolvendo o amor e a paz. Ainda, outro livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde Leon Denis, no capítulo 14, ele vai falar para nós que qual seria o motivo do esquecimento do passado. Nós falamos da benevolência de Deus, mas nós gostamos sempre de encontrarmos o lado científico da questão. Por que será que nós não nos lembramos do passado? E este escritor, Leon Denis, ele fala para nós que a causa é fisiológica, seria o próprio renascimento. Portanto, quando nós adquirimos um novo organismo, este novo organismo vai revestir o corpo fluídico e isso age como um apagador das nossas lembranças. Todas as vezes que eu adquiro um novo cérebro, então um cérebro virgem, isso automaticamente faz com que eu apague as lembranças das vidas passadas. É o próprio corpo físico a causa do esquecimento. Então nós não podemos nos esquecer disso quando estivermos dialogando com outras pessoas de outras religiões. Eles gostam de saber. Então a causa é o corpo físico. Mas este escritor diz que nós poderemos saber através das nossas tendências o que realizamos, do que fomos capazes de fazer. Precisamos estudar a nós mesmos, reconhecendo nossos pontos fracos, onde já nos desenvolvemos, para podermos melhorar e nos desenvolvermos cada vez mais. Outra questão importante para falarmos é que todas as vezes que fatos impressionam o nosso cérebro, nós podemos voltar no tempo, estarmos ligados novamente com o que aconteceu. Exemplo, todas as vezes que eu sinto o cheiro de café, eu me lembro da minha avó, porque eu comecei a tomar café pequenininha com a minha avó. Quando eu sinto o cheiro de café, é como se eu instantaneamente voltasse há quase 40 anos no tempo e me deparasse com a minha avó. Portanto, para lembrarmos de alguma coisa, nós precisamos querer, nós precisamos ter vontade de lembrar. Assim, nós conseguimos agir nas células cerebrais. Mas existem muitas pessoas que não querem se lembrar. Não querem se lembrar enquanto estão encarnadas. Pensemos nos casos de amnésia, quando as pessoas perdem a própria personalidade, a própria identidade do eu, esquecem até o próprio nome. E Leon Denis diz que isso está muito relacionado com os casos de guerra, quando as pessoas sofreram deveras e não querem se lembrar. Erasmo, que trabalha no plano espiritual, junto a um grupo de psicologia, fala que nós precisamos nos lembrar também dos diversos casos de Alzheimer, quando as pessoas de alguma forma prendem fatos do passado na memória e não querem acessar, perdendo a própria personalidade. Então, enquanto estamos encarnados, nós também eclipsamos estes fatos na memória e não desejamos lembrar.
Mas Erasmo diz: o meu trabalho no plano espiritual é fazer recordar, porque existem muitos espíritos que desencarnam e quando chegam no mundo espiritual, lembremos novamente dos trabalhos mediúnicos, eles nem sequer se dão conta de que desencarnaram. Passam muitos e muitos e muitos anos e não se dão conta do que aconteceu na última existência. Eles precisam de sugestão e muitas vezes o doutrinador e o grupo de trabalhadores espirituais agem com a sugestão para que eles possam recordar o último instante enquanto encarnados e consigam compreender o seu desencarne. Mas um outro caso, daqueles que vão para o grupo de tratamento do Erasmo Gurgel, são aqueles espíritos que já estão nas colônias correcionais, já foram resgatados, já receberam suporte. Porém, de alguma forma, eles não conseguem acessar as suas vidas anteriores. E aí, no livro Nas Moradas do Pai, nós temos um exemplo característico disso que estamos falando. Precisa de tratamento, de sugestão, de delicadeza, como o que acontece aqui com o grupo de psicologia. Então, é todo um trabalho especializado para que essas pessoas possam recordar e não se abalem tanto, para que elas possam compreender onde erraram, onde podem melhorar, para que possam traçar um novo planejamento reencarnatório. E é desta maneira que nós chegamos com a reflexão de hoje. Pensemos em cada um de nós e nas nossas vidas. Será que nós também estamos eclipsando memórias? Será que nós seremos futuros candidatos ao Alzheimer? Nós vemos tantos casos por aí, cada vez mais, mas será que eu estou de acordo com tudo que estou vivenciando? Eu tenho gratidão pela minha vida, pelo meu momento atual, pela pessoa que eu me tornei, independente dos meus erros e acertos, dos meus defeitos e qualidades. Eu sou humana, eu cheguei num ponto, no melhor ponto que poderia chegar. Será que eu consigo compreender que tudo que desenrolou diante de mim até aqui foi necessário e eu sou agradecida por todos esses momentos? Sejam eles extremamente dificultosos, trazendo traumas para a minha vida, sejam eles momentos felizes. Será que eu estou deixando alguma coisa para trás porque eu não quero enxergar, porque eu não quero ver a pessoa que eu sou no íntimo, tentando fazer de conta que sou muito melhor do que realmente sou, tentando disfarçar com uma máscara diante do meu espelho? Erasmo diz: é muito importante que cada um saiba reconhecer o que traz dentro do peito e dentro da sua memória. Tudo o que se passa diante de nós é importante para o nosso desenvolvimento e nós devemos ser gratos por cada momento que foi vivenciado, seja o pior momento do mundo ou aquele mais feliz. Que saibamos reconhecer, porque as lembranças retornarão no mundo espiritual e que seja possível retornar muito brevemente, para que possamos aproveitar todo o tempo que temos em prol do nosso aprendizado. Eu agradeço por esta oportunidade. Para que possamos finalizar, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, meu Deus, por este trabalho. Agradecemos a equipe de Erasmo Gurgel por este trabalho em questão. Que os amigos espirituais possam doar a nós os fluidos necessários para que nossas mentes brilhem, para que estejamos sempre gratos, meu Deus, por tudo o que nos envolveu. Sejam momentos ruins ou bons, nós somos gratos, porque tudo foi necessário ao nosso desenvolvimento. Nós somos imensamente agradecidos ao plano espiritual. Graças a Deus, graças a Jesus. Paz para todos, uma Páscoa onde Jesus reina em seus lares. Muito obrigada.